Boa tarde, meu nome é Adriana Gomes Dickmann, sou professora da PUC Minas. Tem 20 anos que eu dou aula nos cursos de graduação, quase 18, 17 no curso de licenciatura em Física, mais recente também na licenciatura em Matemática, e 15 anos que eu trabalho no mestrado em ensino de Ciências e Matemática. O meu interesse pela área da inclusão começou em 2005, 2006. E não foi pelo mestrado, foi uma aluna que me procurou para a gente poder trabalhar junto com o tema de inclusão. Ela queria pensar em propostas para ensinar física para alunos surdos. No primeiro momento eu rejeitei, falei, não sei nada sobre isso e não, procura outra pessoa. Ela não procurou, ela pediu para eu revisar o projeto dela, eu esqueci o projeto dela no meu computador, e aí um ano depois eu achei esse projeto no meu computador, procurando outra coisa, e fiquei com tanta vergonha da Karina que eu a procurei e falei, se você ainda tiver interesse, eu te oriento. Então foi assim que começou, trabalhando com a Karina. Então, assim, quanto tempo que eu trabalho com inclusão? 2006, que é o primeiro projeto de iniciação científica que a gente submeteu, foi aprovado e desenvolvemos. Uns 14 anos aí, né, pelo menos. Porque antes do projeto ser aprovado, né, a gente teve um tempo também pesquisando sobre a área, tentando entender, pelo menos na parte da comunidade surda, porque eu não sabia nada mesmo. Então, foi assim que começou. Depois que veio a Karina, foram vindo outras pessoas, outros alunos, e isso é engraçado que quando a gente começa a trabalhar com alguma coisa, aí depois você vira referência, mesmo que seja só um trabalho. Ah, não, aquela ali já tem alguma experiência. Depois vieram alunos de iniciação e de monografia para trabalhar com estudantes surdos, né? Sempre ensino de física para estudantes surdos. Mais tarde, depois trabalhei também com deficiência intelectual. Ultimamente, né, já tem 3 anos, eu sou professora da prática de ensino sobre educação inclusiva. Mas aí, durante esse tempo, não só na graduação, paralelamente, apareceram vários trabalhos também para orientar no mestrado em ensino. E um colega, o Amauri, que também vai dar uma entrevista para essa oficina, nós dois fizemos uma parceria bem bacana nisso, sabe? Começou com um interesse mútuo de trabalhar com essa área, então eu vinha com um olhar mais da física, das ciências, e ele com um olhar mais da filosofia, da educação, da ética. A gente trabalha até hoje sobre isso. Nosso mestrado, ensino, ele é um mestrado profissional, então isso puxou muito a ideia de trabalhar com produtos educacionais. Como a gente já fazia isso para qualquer um aluno vidente, né, um aluno sem deficiência, então foi muito natural passar dessa ideia de ter que fazer um material didático, um recurso didático para alunos com necessidades educacionais especiais. Eu me concentrei muito, né? A gente tem um grupo de pesquisa, eu me concentrei muito nos estudantes cegos. Estudantes surdos, foi o começo, mas depois foi diminuindo e agora, mais recentemente, uns 2, 3 anos atrás, que eu voltei a trabalhar com essa temática. Mas não, nessa, né, volta mais recente, a gente não desenvolveu nenhum material, não, mas uma ideia, assim, de propostas, de estudar. Antes de trabalhar com a criação de materiais, a gente estuda o terreno, a gente estuda quais são os obstáculos que esse aluno tem, os desafios para ele na escola, na sala de aula, com o professor, com os colegas, com o conteúdo, né? Então, isso aí a gente faz uma triagem antes de realmente atacar o problema, para entender qual que é aquela situação que caracteriza o aluno, né? Quais são as dificuldades que ele enfrenta no dia a dia. Porque eu acho que uma das mensagens básicas que eu gostaria de deixar aqui é que se você não tem a deficiência, você não entende o que está acontecendo. Então, você sempre tem que buscar o referencial da pessoa com deficiência, seja ela surda, seja ela com cega ou com qualquer outro tipo de deficiência ou necessidade educacional especial. Então, eu acho que isso sempre foi a nossa linha de trabalho. A gente sempre buscou essas informações.
Tem o NAI, que é o Núcleo de Assistência à Inclusão, que ele recebe o aluno, né, que tem alguma deficiência, que precisa de alguma coisa, algum acompanhamento especial, mas a gente não ficava muito próximo dele nesse sentido. A nossa maior interação com o NAI foi em função de usar impressora Braille, já que a gente trabalhava muito com estudantes cegos, e também de testar alguns materiais com os revisores de Braille de lá, que são cegos. Então, eles já nos davam assim o primeiro feedback, né, a primeira testagem que a gente chama de piloto sobre o material, para ver se estava indo numa direção boa. E depois a gente ia testar isso com os alunos na escola. Mais recente, assim, isso no meio do caminho recente, uns 10 anos atrás, a gente descobriu e começou a trabalhar junto com o Laboratório de Tecnologias Assistivas. Isso com a professora Denise e com a professora Paula, que nos deram maior apoio, não só no uso do laboratório, mas também nas discussões de como entender melhor a situação do aluno, né, que tem deficiência. Não posso esquecer também de falar do nosso técnico lá, o Emerson, que nos ajudou e nos ajuda sempre com impressões, com tudo. Tudo que ele pode fazer, ele está sempre à disposição. Às vezes ele passa para o Braille para fazer a impressão para a gente. Assim, sem eles, a gente não teria conseguido fazer muita coisa, não. Você precisa de uma infraestrutura boa. O nosso sonho era ter essa infraestrutura no mestrado, mas eu acho que é algo que não vai acontecer. É claro que depende da deficiência. Eu tenho, como eu falei, bastante experiência em criação de material para estudantes cegos, né? Muito pouco para surdos, e, na verdade, para surdos e com deficiência intelectual, a gente teve mais assim, desenvolvimentos de propostas de estudo que incluíam uma prática, né, um experimento, ou alguma coisa, ou construção de material, né, alguns exemplos assim, que esses são mais rapidinhos, são o que é em menor número. A gente trabalhou, eu tive uma aluna de iniciação científica que trabalhou com um aluno com deficiência, com síndrome de Down. E ela fez uma sequência didática sobre os planetas do sistema solar, tá, que os alunos teriam que montar os planetas, né, com isopor, pesquisar qual era a cor do planeta e reproduzir. Então, eles cada grupo reproduzir o sistema solar e cada grupo ficou responsável por alguns planetas. Então, esse aluno com síndrome de Down, ele lembrava das características do planeta, ele sentiu, né, porque ela antes de fazer essa dinâmica, ela assistiu às aulas, observou algumas aulas da professora, e ele ficava muito isolado, as atividades dele eram separadas, diferentes, e aí veio essa proposta para unir toda a turma, para colocar todo mundo trabalhando junto na mesma atividade, e foi muito legal. A outra aluna de iniciação trabalhou com alunos com deficiência mental, né, ou intelectual, e esses alunos, eles tinham uma característica muito particular, que eles não se lembravam das coisas, ou seja, toda segunda-feira que ela ia para o estágio, ela tinha que se apresentar, eles não lembravam dela, passado uma semana. Então, é um desafio muito grande, como é que você ensina para pessoas, né, que não têm essa memória curta, e depois não se lembram, né, a longo prazo. Então, ela fez uma sequência que trouxe uns experimentos que mostravam a diferença entre materiais condutores e isolantes. Né, aplicou, foi muito bacana, a professora de lá, né, que ela acompanhou, gostou muito, e os alunos participaram, então foi um negócio que valeu a pena também. Então, nessa parte, alunos surdos, a gente fez também uma sequência didática que incluía experimentos, né? Esses experimentos tentando estimular a parte visual dos alunos, porque eles são bastante sensíveis nessa parte, e
também funcionou, mas aí já teve um porém. Os grupos que foram formados para trabalhar, né, nesses experimentos, eram grupos formados apenas por alunos surdos. Então, tinha os alunos que escutavam num grupo, os surdos separados. Eles não se misturaram. Né? Eu acho essencial que haja uma interação entre eles, os alunos, todo mundo trabalhando junto, com grupos mistos. Então, e agora, mais recentemente, que eu estava me esquecendo, um aluno de iniciação científica, ele fez vídeos reproduzindo alguns sinais específicos de Libras, né, que mostravam, que representavam conceitos físicos. Ele fez isso para eletricidade. Então, na nossa pesquisa, nessa triagem que eu falei antes, a gente percebeu que os intérpretes, os alunos e os professores não conhecem os sinais que já foram inventados para vários conceitos físicos. Então, o que a gente observou dos relatos dessas pessoas é que eles inventam os sinais lá na hora e usam isso e vai virando um monte de sinal que nunca vai para frente, né, e morre ali. E existem, né, é pouco, mas tem um livro, são uma coleção com 3 volumes com sinais para toda a física, pelo menos a parte mais básica. Então, a nossa ideia foi, de acordo com o que a gente constatou, de fazer, reproduzir, né, esses sinais num videozinho, de maneira que os intérpretes pudessem ter acesso a esse vídeo e aprender alguns sinais e aprender que existem sinais, né, disponíveis. E no caso de cegos, que eu deixei por último, porque são mais coisas que a gente fez, né, o nosso carro-chefe, essa criação de materiais, sim, é um desafio, porque a gente não tem, né, a sensibilidade para saber quais são as dificuldades dos alunos cegos. Então, para a gente poder superar isso, esse estudo, perceber qual que é a realidade do aluno cego, conversar com ele, ter ideia de o que é necessário, e a gente percebeu que não tem assim uma sistematização para reproduzir as figuras do livro didático, né? O texto ele é reproduzido em braille, mas as figuras elas não têm uma dinâmica assim. Inclusive nos materiais que são fornecidos, né, os documentos, os parâmetros falam o seguinte, que o profissional braillista ele deve olhar lá o texto, ver a figura e julgar se essa figura é importante ou não. Se ela não for importante, então deixa de lado. Se for importante, tentar fazer algum tipo de reprodução dessa figura em relevo. Né? E aí o nosso questionamento vem em cima disso. Como que uma pessoa que não é da área, que não é física, que não é biólogo, que não é de geografia, vai decidir se aquela figura é importante ou não? E se ela está no livro didático, ela deve ter alguma importância. Figura é caro, ninguém vai colocar uma figura à toa no livro. Então, nós começamos a trabalhar em cima desse problema, né, de reproduzir as figuras do livro didático, e aí vários trabalhos saíram de tentar fazer uma coisa mais sistematizada, pelo menos para algumas áreas da física, e com isso treinar o aluno como o Braille, né, teria assim, figuras que têm um significado, ou uns arranjos que têm significado, e ele assim iria aprendendo a ler essas figuras que são feitas com pontos em braille. Outras coisas que foram feitas nesse mesmo sentido foi a reprodução em alto relevo, até de química mesmo. Uma das primeiras alunas que trabalharam com isso com a gente fez as moléculas orgânicas com bolinha de isopor e palito e massinha de modelar, né, para fazer fenômenos ondulatórios. Alguns usaram a técnica de termoformagem para efeito fotoelétrico, gráficos da biologia. Então, teve várias coisas e o desafio maior, eu acho que é mesmo tentar definir o público, porque dentro da deficiência visual você tem alunos que são cegos, né, nasceram cegos, que perderam a visão ou que são de baixa visão. Então, você tem que saber
preparar o seu material de maneira que seja ou para um grupo específico ou que possa atender um número, né, não um número maior, mas assim, uma maior variação assim, de deficiência visual. Então, você tem que pesquisar quais são as características, baixa visão, o que, que eles conseguem enxergar, o que, que seria mais conveniente para eles. Você tem que tentar fazer essas ligações. Todo material ele deve ser testado. Às vezes a gente não consegue testar. Não é muito fácil encontrar pessoas cegas que estejam disponíveis a testar o material, ou mesmo escolas que abram as portas para a gente poder entrar e interagir com os alunos, com o professor. Então já teve de tudo, assim, de testar com o professor, testar com o professor cego. E o que acontece assim, não é que não funciona, não serve para nada, mas às vezes não é o melhor possível. Então, nessas interações, o que a gente vai percebendo é que pode melhorar, né? Que às vezes um detalhe aqui, acho que um exemplo bem interessante foi de gráficos. Essa aluna de mestrado, ela reproduziu gráficos da biologia, né? Para alunos cegos. E aí foi uma surpresa, porque a maioria dos alunos cegos, todos que tiveram acesso, inclusive até professor cego, que tiveram acesso aos gráficos em relevo, eles não sabiam o que fazer, porque ninguém nunca tinha ensinado gráfico para eles. Pensa assim, você é cego, não tem problema, não precisa preocupar com gráfico. Eles não sabiam ler um gráfico. Aí, assim, não é que o material não funcionou, mas é que eles não tinham a menor ideia, o que é uma legenda, como que você... Nós tivemos que ensinar isso, a se familiarizarem com o processo de leitura de gráfico, e daí eles conseguiram responder as perguntas, a gente faz alguns testes básicos, só de leitura de gráfico mesmo, não dentro da biologia ou da física. Então, eu acho que a maior parte dos materiais criados, agora eu lembrei de uma maquete para ensinar ótica, você tem que ensinar os estudantes cegos a manipularem aquele material. Então, antes de você ensinar o conteúdo que você está querendo, o objetivo final, você tem que familiarizar essas pessoas com a linguagem que você está usando ali, os símbolos, o que eles representam, para eles poderem entender o que está acontecendo. Eu, assim, pela minha experiência pessoal, eu citaria os institutos. Plataformas, eu não cheguei, eu tenho, assim, alguns programas que eu sei que a gente pode utilizar, mas eu não, na verdade, eu não ensino diretamente para pessoas com deficiência, então eu oriento pessoas para produzir um material para esse grupo. Então, meu contato tem sido até agora indireto. E eu gostaria de citar o Instituto Benjamin Constant, que tem cursos que alguns alunos já fizeram na reprodução de materiais em relevo e para trabalhar também com termoformagem, que é uma técnica que você tem um plástico especial que você coloca tipo numa impressora, que ele esquenta e fica lá formada a imagem, né, do relevo. Então, é um material mais permanente. E a gente consegue testar os materiais lá, são bastante abertos, tem artigos, né, tem revistas que eles publicam artigos sobre, mais especificamente para estudantes cegos. E o Instituto São Rafael, aqui em Belo Horizonte, que ajuda bastante também, eles têm uma sala de reforço, né? Então, essa sala de reforço, alunos do ensino médio vão lá, e os professores os auxiliam com as dificuldades deles, e a gente interagiu bastante, trazendo materiais, tanto para mostrar para os professores, tanto para mostrar para os alunos, e para ter também uma ideia, né, se o material está adequado ou não. Então, a gente sempre teve essa parceria. No Instituto São Rafael também tem uma escola, né, de ensino fundamental, e dependendo do material que a gente cria, se é possível, né,
também voltada a esse nível de ensino, a gente testa lá, já aconteceu com vários alunos de levarem lá. E outros lugares, assim, que teriam informações, você, né, são trabalhos que são publicados, então você tem eventos na área de ensino de física, educação matemática, ensino de biologia, revistas também especializadas de educação especial, que trazem bastante coisa sobre isso. Tem a revista da FENES, que é a Associação das Pessoas Surdas, tá? E que foi que me ajudou no começo, isso encontrei lá na biblioteca da PUC, e que foi a minha primeira interação mesmo com essa ideia da comunidade surda e das características deles, né? Então, em termos de criação de materiais, tem o Braille fácil, né, que permite facilmente a gente passar um texto para o Braille e imprimir, mas para imprimir você precisa de uma impressora Braille, isso geralmente está disponível em centros mais especializados, ela é bastante cara. E tem um programa que a gente descobriu, né, por causa das figuras, que chama QuickTech. E ele também, esse programa é gratuito e permite você fazer algumas figuras com os pontos similares ao do Braille e imprimir também exatamente como que você vê na tela. Então ele foi assim uma coisa que ajuda, uma ferramenta que ajudou bastante. Eu acho que não só com deficiência visual, mas com aluno com necessidade especial, e na verdade com todos os alunos, é trazer atividades para a sala de aula que permitam uma interação entre todos os alunos, tá? Que os alunos possam um auxiliar o outro nas dificuldades, né, nas coisas que eles entendem melhor. Então, por exemplo, nesse material com a massinha de modelar para criar figuras dos fenômenos ondulatórios, então estava o livro didático, um aluno cego e um aluno que enxerga, e eles foram fazendo isso juntos, tá? Os dois discutindo e reproduzindo a figura. Eu acho que é a situação ideal, né? No caso de estudante visual, com deficiência visual, é importante sempre estar falando o que você está escrevendo, ter um aluno que o acompanhe ou uma pessoa, um monitor, para poder mostrar para ele, né, o que está no livro didático. Então, são coisas que eu acho que a professora Paula pode até falar com mais propriedade, porque ela é do curso de comunicação e tecnologia assistiva. As instituições de ensino superior, elas são obrigadas a terem um núcleo ou uma secretaria, algum lugar que vai receber esses alunos, tá, que chegam na universidade, alunos com necessidades educacionais especiais. Então, eu sei, a PUC tem o NAI, o FMG tem um centro de inclusão, a UFOP, a Universidade de Lavras, tá? Então, eles sempre vão estar com alguma coisa, mais ativo ou menos ativo, vai depender da equipe, né, da universidade. O que eu posso falar mais é que o NAI sempre nos avisam quando algum aluno, né, tem ou TDAH ou um problema com surdez, a gente recebe isso no início do semestre e aí vai ter todo um acompanhamento para fazer as provas, para ajudar esse aluno. Em relação às escolas ensino médio e ensino fundamental, eles também, né, por lei, são obrigados a receber os alunos, né, cegos, surdos, com deficiência intelectual, e ter todo um apoio para esses alunos. Né? Hoje, o que está mais recente é a sala de recursos multifuncionais, que seria uma sala que daria apoio aos professores, né, o professor regente da sala de aula, e aos alunos. Então, os alunos, depois da aula, teriam essa sala como apoio, né, como um professor de apoio, um professor que tem formação e inclusão, né, e possa auxiliar os alunos.
Sobre os professores, você tem que ter uma formação, ou você tem pelo menos algumas informações sobre a temática de inclusão, sobre deficiência, para você poder ajudar, contribuir com o ensino, com a aprendizagem desse aluno, né? Seja ele com qualquer deficiência. E isso ainda está muito ausente na nossa formação, né? Esses núcleos das universidades, né, na licenciatura, já tem promovido oficinas, né, de Libras, agora tem a prática de ensino, que traz essa temática para a sala de aula, mas ainda é muito pouco, né? Porque por mais que você discuta, por mais que você entenda o que é inclusão, a gente nunca vai saber exatamente o que fazer quando esse aluno chega na sala de aula, porque cada caso é muito particular. Então, voltando também assim na problemática de criação de material, não dá para você pensar e sonhar que vai fazer um material e todo mundo todo aluno cego vai usar esse material e gostar, porque é tudo muito particular, que depende da experiência de vida que ele teve. Então, por isso que é importante fazer essa investigação, ver de onde que esse aluno vem, se a família dá um suporte ou não, né? Se ele estudou em quais escolas especializadas, se ele sabe Libras, se ele sabe o Braille, né, cada caso particular. Então, tudo isso faz uma diferença. Então, assim, eu tenho exemplos de professores que são muito interessados, que vieram trabalhar com a gente, e antes disso já tinha essa experiência, né, de trabalhar com alunos cegos, por exemplo, e fazendo o que eles podiam, sem saber, né, mas fazendo recursos didáticos adaptados para poder ajudar na intuição. E tem casos de professores que simplesmente não ignoravam a presença desse aluno. Inclusive a Karina, que foi essa primeira aluna que veio trabalhar comigo, ela começou a se interessar pelo tema porque na escola que ela dava aula tinha um aluno que não participava das atividades, e quando ela foi fazer, né, investigação, perguntando o que estava acontecendo, disse, não, ele é de inclusão, não preocupa não, só dá os pontos para ele passar no final. E ela achou isso um absurdo, né? Ele está lá para aprender, e isso a gente vem tendo sempre nos depoimentos das estudantes cegos, que algumas pessoas têm um descaso, alguns professores realmente não querem ter esse trabalho extra, né, de contribuir para a aprendizagem deles, fazer coisas diferentes para ajudá-los. Enquanto outros têm essa vontade, mas não sabem como, tá? Tem uma fala de um estudante cego que me marcou muito. Não, a professora de química tentava, mas ela explicava do jeito dela e não do nosso. Então, assim, você tem, na verdade, se eu posso dar algum conselho para professores, tentar entender o referencial do estudante cego, do estudante surdo e trabalhar com isso. Porque a explicação que você faz para um estudante sem deficiência é diferente. Então, não estou falando que isso é fácil, mas é uma coisa que a gente deve estar atento, de ter o olhar que aquela pessoa tem, tá? Com as palavras, Então, tem que estudar um pouco, tem que ler, tem que ver o que está disponível para você se familiarizar com a situação do aluno. E aí eu acho que você pode ajudar mais. Pelo que eu tenho visto, né, das pesquisas que eu tenho orientado, é fundamental, né, o apoio da família. Faz uma diferença, assim, incrível. Então, quando a gente faz essa triagem, né, dos alunos e a gente pergunta para eles qual que é o apoio da família para eles escreverem, e depois a gente faz uma comparação dos dados, vendo a performance desses alunos, né, no conteúdo, nas atividades que a gente promove, e é 100%, eles são muito melhores do que os outros, tá? Então, a família, ela tem que estar presente, ela tem que ajudar, e quanto mais os pais dão esse apoio, melhor vai ser
o caminho do aluno na escola, na universidade, tá? Ele tem um desempenho muito melhor. Né? Nós, professores, temos que promover atividades que façam isso. Né? Materiais adaptados, mas não adaptados pensando só naquele aluno com deficiência, mas que vai envolver que o aluno que não tem deficiência vai vir junto e poder trabalhar. Então, em relatos de professores que no começo se sentiram assim um pouco sem saber o que fazer, né, com aquele aluno em sala de aula, e que, à medida que o tempo foi passando, os outros alunos se envolveram e começaram a ajudar, e toda a turma era amiga daquele aluno e via ele com um pouquinho de diferença, mas não como alguém que está intruso ali. Né? Então, a pessoa turmou, e isso vem muito do professor. O professor é que dá a tônica da sala de aula. A gente que fala assim, ó, vamos aqui todo mundo fazer junto, e você mostrar, né, carinho, atenção para aquele aluno que é diferente, aí todo mundo também faz a mesma coisa. Eu acho que o exemplo vem do professor. E depois a coisa, os alunos, né, principalmente as crianças, elas se envolvem de uma maneira e elas nem percebem mais que tem uma diferença. É tudo igual. E então, minha dica para futuros professores ou professores que nunca trabalharam com a inclusão é isso, é de ter uma percepção, né, na importância de você estar presente para ensinar todos os alunos, não apenas os melhores, os que sentam lá na frente, e isso não só para alunos com deficiência, mas alunos que têm dificuldades de aprendizagem, né, que não gostam de uma disciplina, que não gostam da escola, que não tem perspectiva. Então, a gente, numa sala de aula, encontra todo tipo de aluno. Então, eu acho que as atividades devem ser pensadas para incluir todo mundo e fazer essa interação dos próprios alunos. Eu sempre falo que os alunos ele explica o outro aluno com a mesma linguagem que o professor vai perdendo com a idade, né? E funciona muito melhor. Então, de promover esses momentos e que os alunos possam trocar ideias, um ensinar para o outro, fazer perguntas. Então, com atividades, com grupos mistos e materiais adaptados. Acho que é isso. Obrigada.